Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar aqui a nossa aula de mecânica. A gente estava falando sobre as leis de Newton e dentro das leis de Newton, aplicações das leis de Newton, a gente começa a comentar sobre forças, né? Na aula passada eu falava sobre a força-peso. A força-peso, ela é uma força de natureza gravitacional, tá? Ela surge, todo corpo que tem massa, ele gera algo que se chama gravidade. A força-peso, então, ela é uma força dessa natureza, de natureza gravitacional, e todo corpo que tem massa, ele gera gravidade. Então, por exemplo, a Terra tem massa, então ela gera uma gravidade muito grande em volta dela. Nós temos massa, nós também geramos gravidade. Existe uma força de atração entre nós e a Terra. Então, eu atraio a Terra me atrai por essa força chamada de força gravitacional, tá? A força gravitacional a gente costuma chamá-la aqui no começo de força-peso. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Mas a força-peso é a força, por exemplo, que a Terra está me puxando para o centro dela. Ó. Força-peso é m vezes g. M é a massa de um objeto e g é a gravidade local. A gente já falou disso na última aula, só relembrando, né? Tração ou tensão. Tração é a força que é feita em corda, cabo, corrente, né? Então, por exemplo, aqui, digamos aqui que eu tenho um carro que está quebrado e outro carro vai puxá-lo usando uma corda, tá? Quando esse caminhão faz uma força aqui para frente, né? Quando esse caminhão aqui faz uma força para frente, ó, ele faz uma força para frente, essa corda está amarrada, então ela faz uma reação, meio que ela puxa para trás, ela atrapalha ele aí para frente, mas ele vai para frente, então essa corda vai transmitir essa força e essa força vai puxar esse carro para frente aqui. Esse carro vai ser tracionado então por essa corda e os dois vão se mover para frente aqui, tá certo? Para a direita. Detalhe, essa corda aqui no meu exemplo é uma corda ideal. O que é uma corda ideal? Corda ideal é uma corda que tem massa desprezível. Então, se a massa dela é desprezível, tá? Você não precisa se preocupar com o peso da corda. Outra coisa também, geralmente nos exercícios, essas cordas, cabos, eles vão ser inextensíveis. O que é uma corda inextensível? É que não estica, não tem força elástica, tá? Então ela não vai esticar porque ela é inextensível e ela é ideal, então ela não tem massa, tá? Não tem peso. Então, e outra coisa, se ele é um fio ideal, qualquer ponto desse fio aqui, a força é a mesma, tá? Então essa tração aqui, ela tem o mesmo módulo dessa. Esses vetores não são iguais, tá? Se você perceber, eles têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Mas eles vão ter o mesmo módulo aqui, tá? E se esse cara tá puxando aqui com 200, aqui também vai ser 200, tá? Força de tração, então, você vai perceber ela em corda, cabo, fio, corrente, tá? Tudo isso é tração ou tensão. Pode chamar do jeito que você quiser. Tração ou tensão. Certo isso, gente? Aqui também outro exemplo, ó, digamos que eu tenho um lustre, aqui, ó, uma luminária. Essa luminária tem um peso, então ela está sendo puxada para baixo. Por que ela não cai? Porque tem um cabo aqui e esse cabo está segurando, está sustentando essa luminária, tá? Observa para você ver. Então tem uma força aqui que está sustentando. Quem é que está sustentando? É a corda, é o cabo, ó, que está sustentando, fazendo uma força de tração. Então para ele não cair, a corda faz uma força para cima, que é a tração. E aqui no teto a corda está amarrada, o cabo está puxando para baixo também, fazendo uma tração. Essa tração é o mesmo esquema, fio ideal, é a mesma força, tá? Normal, força de reação normal. Normal é a reação da superfície de contato. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma mesa, uma superfície, tá? Eu tenho aqui uma superfície. E aí eu tenho um bloco, esse bloco tem um peso, né? A força que a Terra puxa ele para baixo. E ele vai comprimir essa superfície aqui. Quando ele comprime essa superfície, né? Ele faz uma força aqui devido a esse peso, né? Ele comprime essa superfície. Essa força que ele faz se chama força de compressão. Então ele faz uma força aqui de compressão e os átomos dessa superfície vão fazer uma reação aqui nesse objeto e essa reação dos átomos é chamada de reação normal. Então a normal ela vai ser uma reação da superfície de contato. Muitas vezes os alunos perguntam para mim assim, professor, tem fórmula para tração? Não, não tem fórmula para tração. A tração vai ser igual a alguém, ó. Nesse exemplo aqui, no caso, a tração tem o mesmo módulo do peso. A normal tem fórmula para ela? Também não. A normal, ela sempre vai ser igual a alguém. Geralmente, nos exercícios, a normal ela é igual ao peso, mas ela não é obrigatoriamente igual sempre igual ao peso. Ela pode ser igual
Vamos supor que eu tenha a seguinte situação, ó. Suponha que eu tenho um apagador e eu peguei o apagador e pressionei ele aqui no quadro, ó. Eu pressionei o apagador contra o quadro. Então, se eu estou pressionando aqui o apagador contra o quadro, ó, eu estou fazendo uma força aqui para dentro do quadro. Então, eu estou comprimindo o quadro. Então, eu faço aquela força de compressão para dentro do quadro. A superfície do quadro aqui vai fazer uma reação no apagador. Essa reação está para fora aqui, que é a reação normal. Tá? Então, a reação normal ela não tem que ser sempre para cima, como muitas vezes a gente vai ver. Ela pode ser também ter outra direção e outro sentido, depende da situação que você estiver analisando. Tá bom? Outra força também que a gente tem que falar aqui, que é muito importante, que é a chamada força elástica. A força elástica, ela é observada em objetos que se deformam, né? Cordas, fios, molas, né? São objetos que se deformam. Eu vou usar exemplozinho da mola, que a mola é o mais comum que você vai ver. Bom, toda mola, ela tem uma propriedade que se chama constante elástica, que é representada pela letra K aqui. Tá? Então, o K é a constante elástica da mola. A constante elástica da mola, ela indica como é que a mola se comporta com relação à força, né? Então, por exemplo, se a mola tiver uma constante elástica alta, então você vai ter que fazer uma força bem grande para conseguir deformar essa mola. Ela é bem dura, né? E se a mola for bem fraquinha, por exemplo, tipo aquelas molas de lapiseira, de caneta, que você aperta assim e facilmente consegue deformar, aquilo lá é uma mola que tem uma constante elástica bem pequena, tá? Então, quanto maior a constante elástica, mais difícil é de você conseguir deformar, mais força você tem que fazer para deformar aquele objeto. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma mola e ela está no seu estado natural. O que é estado natural? É quando a mola está sem sofrer nenhuma deformação, está no seu estado original. Então, ela não está nem esticada e nem comprimida, ela está lá natural, o tamanho dela original, está parada. Aí eu cheguei aqui, digamos, fiz uma força, eu puxei ela para cá, ó. Eu fiz uma força para a direita aqui, puxei ela. Aí quando eu puxei ela para a direita, eu fiz uma ação. Gente, o que acontece se eu soltar essa mola aqui esticada? Se eu soltar, ela não vai voltar? O que faz ela voltar? É porque quando eu faço uma ação, a mola faz uma reação, que é a chamada força elástica, ó. Então essa reação aqui da mola, ela vai ser a força elástica, que é uma força que vai fazer ela voltar para o seu lugar de origem. Como é que eu calculo essa força elástica? Bom, a força elástica tem a ver com a constante elástica da mola, que é a propriedade física da mola, multiplicada pela deformação da mola. O que é a deformação? É o tanto que a mola cresceu ou encolheu. Quando ela cresce, o x é positivo, e quando ela encolhe, o x é negativo. Tá? Nesse caso aqui, o x vai ser positivo. No meu exemplo, eu estiquei ela. Então, a força elástica vai ser calculada pela relação K vezes x. Por que tem esse sinal negativo aqui? Porque a força elástica é uma força contrária ao movimento. Por exemplo, se eu estiquei a mola para a direita, a força elástica vai estar para a esquerda no sentido de devolver a mola para o seu lugar original. Ela é chamada de força restauradora, por isso aparece esse sinal negativo aqui na fórmula. Tá? Quando você vai calcular o módulo, não precisa se preocupar em botar esse sinal aqui. Lá, quando você vai aplicar na segunda lei de Newton, aí sim vai aparecer o sinal. Força elástica, então, é K vezes X. E isso aqui tem um nome. Essa lei, quem estudou isso aqui, foi um cara chamado Robert Hooke. Por isso que eu coloquei aqui em cima. Essa é a lei de Hooke. Tá? Então, essa aqui é a conhecida lei de Hooke, que você aplica em corpos que se deformam. Tudo bem? Força elástica é K vezes X. K é a propriedade da mola e X é a deformação da mola, é o que ela cresceu ou encolheu. Se você for fazer um gráfico, como é que funciona? Bom, a constante elástica, pensa bem, força elástica é K vezes X. Se eu pegar o X aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó. Então, o K ele é a força dividida pela deformação. O que a gente percebe? Bom, o K ele é constante. Esse K aqui, ó, é uma constante da mola. O K é constante, não é, pessoal? Bom, o que é o K? É a força dividida pela deformação. O que eu percebo aqui? Bom, se o K é constante, se eu aumento esse cara aqui, eu tenho que aumentar esse. Então, olha só, à medida que eu vou aumentando a força, ele vai esticando mais. Ó. Então, se eu aumentar a força, tem uma deformação. Se eu faço uma força F1, eu vou ter uma deformação X1. Se eu fizer uma força maior F2, eu vou ter uma deformação X2.
Se eu fizer uma força maior F3, vou ter uma deformação X3. Então a força e a deformação são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior a deformação, para uma constante elástica, para um valor que é constante para cada mola. Tudo bem? Essa aqui é a lei de Hooke. Vamos fazer um exemplo, gente? Vamos fazer um exemplo da lei de Hooke? Bom, um exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma mola e ela está no seu estado natural, está sem sofrer deformação. E essa mola, vamos supor que ela tem uma constante elástica que vale 10 newtons por metro. Aí eu cheguei aqui e fiz uma força nela. Então eu peguei a mola e puxei. Quando eu puxei, então, eu fiz uma força. E quando eu faço essa ação, aí a mola faz uma reação, que é a força elástica. Vamos supor no meu exemplo aqui, que a mola, aqui é a origem, que a mola tenha esticado, sei lá, 10 centímetros. Então 10 centímetros é a deformação da mola, é o X. Então o X vale 10 centímetros. Aí eu te pergunto, qual é o valor da força elástica? Qual é o valor da força elástica? Bom, para encontrar a força elástica, é só eu aplicar a lei de Hooke. Força elástica é K vezes X. Só que tem um detalhe aqui. A constante elástica está em newtons por metro. E o X está em centímetros. Então você tem que transformar esse cara aqui para metro, para ficar metro, metro. Tá vendo? Não pode ficar metro aqui e centímetro aqui, senão fica estranho. Então vou transformar esse cara aqui para metro. Como é que eu transformo de centímetro para metro? 1 metro tem 100 centímetros, então divide por 100, vai ficar então 0,10 metros. Tudo bem? Fazendo as contas aqui então, eu tenho então que a força elástica é K vezes X. Força elástica é K, que vale 10, vezes o X, que vale 0,10. Multiplicando aí, eu tenho então que a força elástica vale 1 newton. Então a força elástica, nesse meu exemplo, é 1 newton. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, as dúvidas depois vocês façam lá no Classroom. Eu vou postar essa atividade no Classroom, alguns exercícios para vocês fazerem, e aí a gente vai conversando aí, tá bom? Gente, um grande abraço, fica com Deus, tá?